A história de Jó é uma das mais impressionantes da Bíblia. Ele era um homem justo e próspero, mas perdeu tudo de repente: sua riqueza, seus filhos e até sua saúde. Mesmo em meio à dor e ao sofrimento, Jó manteve sua fé em Deus, e no final, foi restaurado de maneira extraordinária. Hoje, vamos explorar essa jornada de fé, perseverança e vitória, que nos inspira a confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Jó era um homem respeitado e conhecido por sua retidão em toda a terra de Uz. Ele não apenas era um próspero proprietário de terras, mas também um exemplo de integridade e fé inabalável em Deus. Jó não vivia apenas para acumular bens materiais, mas sua vida refletia uma profunda devoção a Deus e um compromisso inabalável com a justiça. Sua riqueza era vasta e impressionante. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, o que o tornava um dos homens mais ricos de toda a região. Seu sucesso não era apenas medido em bens, mas também no respeito que as pessoas ao seu redor tinham por ele. Jó também era um homem de família. Ele tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, e se preocupava profundamente com o bem-estar deles, não apenas em termos de conforto material, mas principalmente no que dizia respeito à sua espiritualidade e integridade moral. Jó não era apenas um pai presente. Ele se dedicava a garantir que seus filhos permanecessem próximos a Deus. Após cada festa de aniversário ou celebração que seus filhos faziam, Jó oferecia sacrifícios a Deus em nome deles, por medo de que, em algum momento de descuido, pudessem ter pecado ou até mesmo ofendido a Deus em seus corações. Ele se colocava como intercessor da sua própria família, demonstrando a importância de viver uma vida íntegra diante de Deus. Essa atitude de Jó era uma clara demonstração de sua humildade e reverência. Embora fosse um homem de vastas posses, Jó nunca permitiu que a riqueza ou status ofuscassem seu relacionamento com Deus. Sua fé não era superficial, era uma conexão profunda que transcendia qualquer interesse material. Ele reconhecia que todas as suas bênçãos vinham de Deus, e por isso vivia uma vida de gratidão e obediência. A prosperidade de Jó não era apenas uma evidência de suas habilidades como gestor de suas posses, mas sobretudo um reflexo da bênção divina sobre alguém que vivia para honrar o Criador. A história de Jó toma um rumo dramático quando, em um cenário celestial, Deus elogia a fidelidade e integridade de Jó diante dos anjos e de Satanás. Nesse momento, Satanás desafia a sinceridade da devoção de Jó, insinuando que ele só era fiel porque vivia em abundância e sem sofrimento. Satanás argumenta que se Jó fosse privado de suas bênçãos materiais e familiares, ele certamente amaldiçoaria a Deus. Com confiança na integridade de Jó, Deus permite que Satanás teste sua fé, impondo-lhe perdas extremas, mas sem tocar em sua vida. O primeiro golpe ocorre de forma devastadora. Em um único dia, Jó perde todos os seus bens e sua descendência. Um mensageiro chega à sua casa apressadamente, trazendo notícias terríveis. Os sabeus, um grupo de saqueadores violentos, atacaram suas terras e roubaram todos os seus bois e jumentas, além de matarem seus servos que estavam trabalhando no campo. Antes mesmo que Jó pudesse absorver a gravidade dessa perda, outro mensageiro chega, informando que um raio caiu dos céus e queimou completamente suas ovelhas e pastores. Em um ciclo incessante de más notícias, um terceiro mensageiro relata que os caldeus, um grupo de invasores, organizaram 3 bandos e roubaram seus camelos, matando os poucos servos restantes. Jó, atônito com a sequência de desastres, ainda tem de enfrentar a última e mais dolorosa perda. Um quarto mensageiro chega desesperado, informando que uma violenta tempestade derrubou a casa onde seus filhos estavam reunidos, e todos foram tragicamente mortos no desmoronamento. A magnitude da dor e da perda de Jó é quase indescritível. Em questão de horas, ele perde sua fortuna, seus servos leais e, o mais doloroso, todos os seus filhos. Qualquer pessoa comum teria sido levada ao desespero mais absoluto, mas o que se segue é um dos atos mais notáveis de fé registrados na Bíblia. Jó, em vez de se revoltar ou questionar a Deus de imediato, rasga suas vestes em um gesto de profundo luto e respeito, e raspa sua cabeça como um símbolo de humilhação e tristeza. Mesmo diante de tamanha catástrofe, Jó se prostra ao chão em adoração e diz as palavras que ecoariam através dos tempos. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor.
Jó reconhece que todas as suas posses e até mesmo seus filhos eram dons de Deus, e que somente ele tinha o direito de dá-los ou tomá-los. Seu luto é profundo, sua dor é esmagadora, mas sua fé permanece intacta. Ele não amaldiçoa Deus, nem se volta contra ele. Esse ato de submissão e aceitação é um exemplo impressionante de fé inabalável, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Após perder suas riquezas, seus servos e tragicamente seus filhos, Jó é então atingido com um novo teste, ainda mais pessoal e doloroso: sua saúde. Satanás, vendo que Jó permaneceu fiel a Deus apesar de todas as suas perdas materiais e emocionais, pede a permissão de Deus para afligir o corpo de Jó, acreditando que o sofrimento físico o levaria a finalmente amaldiçoar o Criador. Deus permite que Satanás toque no corpo de Jó, mas com uma única restrição: ele não poderia tirar sua vida. Assim, Jó é cometido por uma doença terrível. Seu corpo fica coberto de feridas e chagas purulentas, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Essas feridas são descritas como dolorosas e infeccionadas, exalando um cheiro insuportável e causando coceira e dor intensa. A pele de Jó, antes saudável, agora se desmancha em úlceras que escorrem pus, e ele se vê em uma situação de completa humilhação e sofrimento. Em uma tentativa desesperada de aliviar sua agonia, Jó se senta em um monte de cinzas, um sinal de luto extremo, e usa pedaços de caco de cerâmica para raspar suas feridas, buscando algum alívio para o desconforto insuportável que o consome. Enquanto Jó se encontra nesse estado miserável, sua esposa, que também sofria profundamente pelas perdas que haviam enfrentado juntos, se aproxima dele. Mas ao contrário de Jó, que se mantinha firme em sua fé, ela já estava vencida pela dor e pelo desespero. Para ela, o sofrimento de Jó parecia incompreensível e desnecessário, especialmente considerando que ele era um homem justo e devoto a Deus. Com a voz carregada de frustração e amargura, ela lhe diz: ainda mantens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Em sua perspectiva, a morte parecia ser a única saída do tormento de Jó, e amaldiçoar a Deus, na sua visão, seria uma forma de se libertar de tanto sofrimento. No entanto, a resposta de Jó é novamente um testemunho da profundidade de sua fé e sua sabedoria. Com a voz calma, mas firme, ele repreende gentilmente sua esposa, dizendo: falas como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Mesmo em meio à dor física mais severa e à pressão emocional de sua esposa, Jó não se afasta de Deus. Ele entende que a vida é composta de momentos bons e maus, e que sua fé não poderia ser condicional. Ele não culpa Deus, nem se revolta contra ele. Em vez disso, Jó permanece resoluto em sua aceitação da vontade divina, ainda que não compreenda completamente os motivos de seu sofrimento. Esse momento é profundamente simbólico. A fé de Jó não era apenas um conforto em tempos de prosperidade, mas também uma âncora em tempos de angústia. Ele nos ensina que, mesmo quando todos ao nosso redor perdem a esperança e questionam a justiça de Deus, é possível manter a integridade e a confiança no plano divino, ainda que esse plano nos pareça obscuro e doloroso. Após ser atingido por tantas calamidades, Jó se encontra em um estado de profundo luto, tanto físico quanto emocional. Ele está em completo isolamento, sentado em um monte de cinzas, o símbolo máximo da sua dor e humilhação. Nesse momento, 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, vêm de terras distantes para consolá-lo. Eles haviam ouvido falar da miséria de Jó, e movidos pela compaixão, decidiram ir ao seu encontro para confortá-lo. Quando eles se aproximam e avistam Jó à distância, mal conseguem reconhecê-lo. O homem que antes era próspero, saudável e respeitado, agora está irreconhecível, envolto em dor, sujo e coberto de feridas. A transformação de Jó é tão chocante que os amigos ficam atônitos e, ao verem sua condição, rasgam suas vestes em sinal de luto, jogam cinzas sobre suas cabeças e se juntam a ele no chão, em profundo silêncio. Por 7 dias e 7 noites, os amigos de Jó permanecem ao seu lado sem dizer uma palavra. Esse silêncio, num primeiro momento, parece um gesto de respeito e solidariedade diante do imenso sofrimento de Jó, como se palavras fossem incapazes de consolar tamanha dor. O silêncio é profundo e simbólico, representando não apenas o respeito dos amigos, mas também o mistério do sofrimento humano e a ausência de respostas imediatas para as tragédias que Jó está vivendo. Nesse silêncio,
o peso do sofrimento de Jó e a gravidade de sua situação tornam-se ainda mais evidentes. A dor de Jó é tão esmagadora que nem mesmo seus amigos mais próximos conseguem encontrar palavras para amenizar sua angústia. Contudo, esse silêncio inicial acaba sendo quebrado. Quando finalmente começam a falar, os amigos de Jó, em vez de trazerem consolo e alívio, o confrontam e o acusam. Elifaz, o primeiro a falar, sugere que ninguém sofre sem motivo e implicitamente questiona a integridade de Jó. Ele argumenta que, se Jó está passando por tamanha calamidade, deve ter cometido algum pecado oculto que provocou a ira de Deus. Para ele, o sofrimento de Jó é uma consequência natural de algum erro que Jó cometeu. Essa linha de raciocínio é adotada também por Bildad e Zofar, que ao longo das conversas tentam fazer Jó confessar algum pecado, que, segundo eles, estaria na raiz de sua desgraça. Essas acusações indiretas, e às vezes diretas, são um golpe adicional na já fragilizada alma de Jó. Não bastasse a perda de seus bens, seus filhos e sua saúde, agora ele se vê confrontado pela incompreensão de seus amigos. Eles acreditam que o sofrimento é sempre resultado de pecado, e não conseguem aceitar que um homem justo e íntegro como Jó pudesse estar passando por tamanhas provações sem motivo aparente. Ao invés de oferecer consolo, seus amigos o enchem de suspeitas e julgamentos. Mas Jó, em sua dor, se defende. Ele sabe que não pecou de maneira que justificasse tal sofrimento. Sua consciência está limpa, e ele não aceita as acusações de seus amigos. Jó, então, inicia uma série de lamentos e questionamentos. Ele clama pela presença de Deus, desejando entender o porquê de tudo aquilo que está acontecendo. Ele deseja que Deus lhe responda diretamente, pois acredita que, se pudesse apresentar sua causa diante de Deus, sua inocência seria confirmada. Mas Deus permanece em silêncio, o que aumenta ainda mais o desespero de Jó. Ele não entende o porquê de seu sofrimento, e o silêncio de Deus o deixa ainda mais perplexo e angustiado. Mesmo assim, ele se recusa a abandonar sua fé. No auge de seu sofrimento e da incompreensão de seus amigos, Jó eleva sua voz em um lamento profundo. Ele se sente sozinho, sem ninguém que o compreenda. Sua esposa o havia incentivado a amaldiçoar Deus, e seus amigos, que deveriam estar ao seu lado, o acusavam de ter cometido pecados ocultos. No entanto, Jó sabia que em sua consciência não havia feito nada para merecer tamanha desgraça. Ele acreditava que Deus era justo, mas não conseguia entender por que estava sendo submetido a um sofrimento tão intenso. Jó clama por uma audiência com Deus. Ele deseja colocar seu caso diante do Criador e expor sua inocência, certo de que Deus, em sua justiça, o ouviria e traria clareza para sua situação. Mas para Jó, o silêncio divino é ensurdecedor. Ele sente como se Deus estivesse distante, inalcançável. Em sua angústia ele questiona: por que nasci, se a vida é cheia de dor? Por que os justos sofrem enquanto os ímpios prosperam? Essas perguntas são universais e ecoam nos corações de todos aqueles que, em algum momento, enfrentaram adversidades que não conseguiam compreender. O clamor de Jó é profundamente humano. Ele expressa sua dor, sua confusão e sua frustração com Deus. Ele não está amaldiçoando o Criador, mas está desesperado por uma explicação. Ele quer entender por que, apesar de ser um homem justo, está sendo tratado como se fosse um pecador. Suas palavras são cruas e sinceras, o que torna sua história ainda mais próxima de todos nós, que em algum momento também já questionamos o motivo de nosso sofrimento. Enquanto Jó lamenta e seus amigos continuam a debater, algo extraordinário acontece. Deus, que até então havia permanecido em silêncio, finalmente responde. Mas a resposta de Deus não é uma explicação detalhada dos eventos, nem uma justificação do sofrimento de Jó. Em vez disso, Deus se manifesta em um redemoinho, uma tempestade poderosa e imprevisível que simboliza sua majestade e controle sobre todas as coisas. O redemoinho é um lembrete visual de que, enquanto os seres humanos são limitados em sua compreensão, Deus é soberano e seu poder é incomensurável. Deus não dá a Jó as respostas que ele buscava diretamente. Em vez disso, ele faz uma série de perguntas retóricas que destacam a vastidão de seu conhecimento e a complexidade da criação. Ele pergunta a Jó: onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Essa pergunta, e muitas outras, revelam a Jó que existem mistérios muito além da compreensão humana. Deus lembra a Jó que o mundo é vasto, complexo e cheio de maravilhas que escapam à capacidade humana de entender. Através dessa resposta,
Deus não está negando a justiça ou o sofrimento de Jó, mas está mostrando a ele que o universo é governado por forças e razões que vão muito além da experiência humana. Mesmo sem entender os motivos, Jó é convidado a confiar na sabedoria e na soberania divina. Deus, em sua infinita sabedoria, está no controle, mesmo quando parece distante ou quando a dor parece incompreensível. Diante da manifestação divina e da revelação da majestade de Deus, Jó finalmente entende que sua visão era limitada. Ele reconhece que, embora não compreenda plenamente os caminhos de Deus, deve confiar em sua sabedoria. Com humildade, Jó se arrepende por ter questionado o Criador e, de joelhos, confessa que havia falado de coisas que não entendia. Ele agora vê que Deus é justo, mesmo quando a justiça divina não é imediatamente visível aos olhos humanos. Após a manifestação de Deus no redemoinho, algo transformador acontece na vida de Jó. O diálogo com Deus não apenas muda a perspectiva de Jó sobre o sofrimento, mas também marca o início de um processo de restauração. Em sua humildade, Jó não recebe explicações detalhadas sobre o motivo de suas provações, mas o que lhe é dado vai além de qualquer justificativa lógica. A revelação de que Deus é soberano e seu amor transcende o entendimento humano. Jó, que antes estava mergulhado em dor e questionamentos, agora é tomado por uma profunda paz. Ele entende que, mesmo sem respostas completas, a confiança em Deus é o maior alívio para o coração ferido. Com o coração contrito, Jó ora pelos seus amigos, que tanto o acusaram durante suas provações. Isso é um sinal poderoso de perdão e misericórdia, pois apesar das palavras duras que ouviu de Elifaz, Bildad e Zofar, ele intercede por eles diante de Deus. Este ato de intercessão é um marco importante na história de Jó, pois mostra que ele não carrega rancor, mesmo depois de todo o julgamento que sofreu daqueles que deveriam apoiá-lo. Deus, ao ouvir a oração de Jó, responde de maneira inesperada. Ele perdoa os amigos de Jó, mas também restaura tudo o que Jó havia perdido, dando-lhe o dobro do que possuía antes. A restauração de Jó é completa e miraculosa. Deus não apenas devolve suas riquezas, mas as multiplica. Sua terra, que antes estava arruinada, floresce novamente. Seus rebanhos, que haviam sido destruídos, se multiplicam de maneira abundante. Jó, que havia perdido todos os seus filhos, é abençoado com novos filhos e filhas, e suas filhas são descritas como as mais belas de toda a terra. Tudo o que parecia estar perdido é devolvido a Jó em medida ainda maior do que antes. Além das bênçãos materiais, Jó é restaurado espiritualmente. Seu relacionamento com Deus, que já era íntimo e baseado na integridade, agora se aprofunda. Ele não apenas conhece a Deus de ouvir falar, mas agora tem uma experiência pessoal e transformadora do poder e da bondade divinos. Esse encontro íntimo com Deus muda sua visão da vida e do sofrimento para sempre. A experiência de Jó ensina que o sofrimento pode ser uma ferramenta para nos aproximar de Deus, para nos moldar e nos revelar verdades profundas que não poderíamos compreender de outra forma. A vida de Jó após sua restauração é marcada por uma paz e alegria duradouras. Ele vive ainda muitos anos testemunhando o crescimento de seus filhos e netos e morre em idade avançada, pleno de dias e de sabedoria. Sua vida, que havia sido marcada por perdas inimagináveis, termina com uma prosperidade e plenitude muito maiores do que ele jamais poderia ter imaginado. Mas, mais importante do que as bênçãos materiais, Jó encontra uma nova dimensão de fé e confiança em Deus. Sua história é um testemunho eterno de que, embora as provações possam ser severas, Deus está sempre presente, mesmo em meio ao silêncio. Ele nunca nos abandona, e no final suas promessas se cumprem de maneiras que vão além da nossa compreensão. O sofrimento de Jó não foi em vão. Ele cumpriu um propósito maior, revelando o poder da perseverança, da fé inabalável e da restauração divina.